Olá, esse é mais um vídeo do canal da Boa Leitura e na noite de hoje vamos continuar com a série Livretes que são livraços. E eu quero apresentar a vocês um livrete que de fato é um livraço, Cristianismo Equilibrado, de John Stott, editora Ultimato. Eu li esse livro aproximadamente em 1993. Era uma edição da editora CPAD, o que me surpreendeu bastante naquela época de encontrar um livro de John Stott pela CPAD. E eu li bastante, li mais de uma vez, falei com amigos meus a respeito desse livro precioso que é Cristianismo Equilibrado. O livro ele tem 6 capítulos. O 6º capítulo foi inserido posteriormente, é uma entrevista que John Stott concede, que inclusive saiu em periódicos americanos, tamanha a relevância da sua entrevista. Mas eu queria dizer para você nesta hora que Cristianismo Equilibrado ele deve fazer parte da sua biblioteca e também deve ser uma leitura para já. Se você ainda não leu, deveria lê-lo, porque é um livro muito especial, um livro muito importante para todos nós. Bom, ele aqui, vou destacar alguns pontos importantes para mim, né? Primeiro deles, eu aqui aprendi uma palavra que até então eu não conhecia em 1993, talvez você também não a conheça, que é a expressão adiáfora. É uma expressão que significa coisas indiferentes. É uma expressão que foi utilizada primeiramente, foi cunhada pelos reformadores, quando eles tentavam traduzir, expressar aquelas coisas que fazem parte da fé, mas que não são fundamentais, não são essenciais à fé. Elas não podem ser motivo de separação entre cristãos. Não tem esse poder, porque são coisas secundárias, são coisas indiferentes, são coisas que você pode pensar de uma maneira ou de outra, sem nenhum prejuízo à nossa fé. Seria diferente, por exemplo, se alguém dissesse que Cristo não ressuscitou. Isso sim é um ponto fundamental da nossa fé e nós não poderíamos jamais concordar com esse pensamento. Bom, e no primeiro capítulo do livro, quando ele fala a respeito justamente de unidade, liberdade e caridade, porque está dentro do contexto adiáfora, ou seja, nós não devemos brigar por coisas pequeninas, né? E aí ele traz uma expressão aqui, traz uma frase, um pensamento, que é de um homem, segundo ele, chamado Rupert Medlius, que para mim era de John Wesley ou de Santo Agostinho, porque já encontrei livros que atribuíam a esses dois a autoria dessa mesma frase, desse pensamento. E que pensamento é esse? Eu vou ler para você. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, caridade. Então eu já vi livros que atribuem a John Wesley, o nome mais importante, mais conhecido do metodismo, e também algumas pessoas atribuem a Santo Agostinho. Bom, dito isto, eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Ele vai tratar nesse livro sobre polarizações. Ele percebe que na espiritualidade cristã existem pessoas que pendem ou são só uma coisa ou são outra coisa. Se elas são mais reflexivas, elas são mais leitoras, mais estudiosas, ou então elas não têm muita ligação com isso. A única coisa que elas fazem é se abrir para as experiências. E para John Stott, ambas as coisas são importantes, né? Nós precisamos andar nos dois polos ao mesmo tempo. Sermos profundamente devocionais, experimentais, mas ao mesmo tempo nós precisamos também de uma reflexão muito profunda. Precisamos estudar, conhecer doutrina, nos embasar muito bem. Então, é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, de maneira bem resumida, trata de razão e emoção. Tem muitos crentes que são profundamente racionais. Qualquer assunto que seja, eles vão buscar fazer um tratado teológico a respeito do assunto. Já existem outros que eles são mais emocionais, né? Então, eles sentem
a ação de Deus, eles se abrem muito para o sobrenatural, mas eles não conseguem conjugar esses dois aspectos na sua própria espiritualidade. Então, John Stott vai tratando dessa polarização que não é o ideal para a nossa vivência cristã. Ele diz assim: essa verdadeira combinação entre intelecto e emoção deve ser evidente na pregação e na compreensão da palavra de Deus. E aqui ele vai citar um homem muito importante também para mim, que eu gosto muito de lê-lo, que é Martin Lloyd-Jones. Olha o que ele diz. Ninguém expressou melhor do que Martin Lloyd-Jones, que dá essa impressionante definição de pregação. Porque por vezes você vê pregações que a pessoa fala um monte de coisa, muito sentimento, muita emoção, mas não fala no intelecto da gente, né? Como também, às vezes, ao contrário. Nós vemos exposições perfeitas, brilhantes, mas frias, que não tocam na nossa alma, que não mexem com o nosso coração. Então, as duas posturas são igualmente equivocadas. Nós precisamos de uma profunda reflexão, mas, ao mesmo tempo, de palavras, de uma pregação, de um conteúdo que seja transmitido com muita intensidade, com muito sentimento. E veja só, o que é a pregação? É a lógica pegando fogo. Razão eloquente. Essas afirmativas são contradições? Claro que não. A razão acerca dessa verdade deve ser poderosamente eloquente, como se pode ver no caso do apóstolo Paulo e de outros. É teologia em chamas, e afirmo que uma teologia que não queima como fogo é uma teologia defeituosa, ou ao menos o entendimento do homem acerca dela o é. A pregação e teologia vindo através de um homem em chamas. Então essa é a percepção de Martin Lloyd-Jones, reproduzida aqui por John Stott, e é o ideal que nós devemos perseguir, tá bom? E aí, a terceira polarização, de maneira bem rápida, ele vai falar sobre conservador e radical. Ele vai falar de conservador, mas não aquele conservadorismo que talvez até eu tenha, você também, de sermos cautelosos nas mudanças. Isso é bom, isso é necessário. Não podemos ser como meninos, arrastados por todo vento de doutrina, por qualquer modismo que surja no meio religioso. Não, de maneira alguma. Mas ele vai mostrar para nós que existe sim um tipo de conservadorismo que é danoso. É aquele tipo de pessoa que não se atualiza, não aceita nada de novo, aquela pessoa que ela é reticente às mudanças. Isso, para John Stott, é uma polarização equivocada. E ele fala também da outra postura, que é radical, conservador e radical. Outros são radicais. As mudanças são abruptas, sem reflexão, sem pensamento, sem olharmos para a realidade à nossa volta. É mudar por mudar, sem medir as consequências. Então, na visão de John Stott, nós precisamos manter aquilo que é necessário ser mantido, mas estarmos abertos para as mudanças possíveis e que não sejam prejudiciais à nossa fé, nem tampouco à igreja. E aí, quando chega no capítulo seguinte, eu vou ler para você aqui, o capítulo seguinte é sobre forma e liberdade. Ele vai falar sobre pessoas que são profundamente litúrgicas, que querem aquele culto muito organizado, que tem o seu lado positivo, uma bela liturgia, um culto bonito, bem preparado, bem elaborado. Isso é maravilhoso. Mas ele vai falar também sobre a necessidade da espontaneidade. Nós precisamos também de estarmos abertos, né, para essa liberdade de expressão. E havendo uma dose certa nisso, é algo fantástico, é algo maravilhoso. Ele vai trabalhar essas duas realidades aqui, forma e liberdade. Ele diz que todo cristão precisa um pouco desse lado da liturgia, né, da questão mais organizada, mais tranquila, mas também precisa dos momentos de celebração, onde o coração aflora, onde as emoções vêm à tona, onde há uma liberdade maior para a expressão. E ele fala até que o campo ideal para essa liberdade
é justamente o campo das reuniões familiares, os cultos nos lares, por exemplo. Então ele vai trabalhar esses dois aspectos de maneira muito brilhante, com muito embasamento, e eu tenho certeza que há de abençoar a sua vida. Você vai crescer muito, porque enquanto eu lia, na época, depois às vezes que eu reli esse livro, eu pude perceber que as questões que ele trabalha, que ele pensa aqui, que ele reflete aqui, são questões que até hoje são profundamente significativas entre nós. Bom, e aí, queridos, eu diria para você ainda que seria interessante ler o finalzinho aqui desse capítulo que nós estamos falando. Veja só, ele diz assim: precisamos enfatizar tanto o intelectual como o emocional, lembrando que nada aquece o coração como a verdade, tanto conservador como radical, decididos a preservar as escrituras, mas também analisar a cultura de acordo com elas, tanto o formal como o informal, uma vez que um complementa o outro, e tanto o evangelístico como o social, pois um não pode ser substituto, um pretexto ou uma desculpa para o outro, já que cada um é, por si só, uma expressão autêntica do amor ao próximo, para o qual o Senhor Deus ainda chama o seu povo. Então veja só a preciosidade do que ele está dizendo. E aí ele conclui aqui dizendo o seguinte: ao menos nessas 4 áreas, e não apenas nelas, temos respaldo bíblico para substituir o ingênuo, outro, pelo mais maduro, e ambos. Coloquemos os pés firmes firme e simultaneamente em ambos os polos, que não venhamos a polarizar. E o último ponto que ele polariza, que ele fala sobre a polarização, na verdade, ele vai falar sobre evangelismo, que eu prefiro a expressão evangelização, mas ele usa evangelismo e ação social. Nós vemos aqui pessoas que falam muito do evangelho, que pregam para as pessoas, que levam a mensagem de Cristo de maneira muito amorosa a muita gente. Mas, em contrapartida, essas pessoas não se preocupam com as necessidades mais urgentes do seu próximo. Então, ele diz que isso é um equívoco. Como também seria um equívoco nos voltarmos tanto para a ação social e nos despreocuparmos de levar a mensagem da salvação. Deixarmos de falar, por exemplo, que Jesus Cristo veio a esse mundo, caminhou entre nós, morreu, e ele também ressuscitou ao 3º dia. Enfim, essa boa notícia que nós temos do Evangelho, dessa novidade de vida, da reconciliação que Deus promove, isso é muito importante que se diga quando nós estamos também atuando na ação social. Então, ambas as coisas são igualmente importantes. A ação social e também a evangelização. Evangelização e ação social. Uma não deve prescindir da outra e não pode prescindir da outra. E no último capítulo, ele vai falar sobre vida no espírito da verdade, que é, na verdade, desculpe aqui a redundância, mas que é uma entrevista concedida a Roy McLaurin, que saiu na revista The Way, tá bom? E também saiu no Cristianismo Hoje, nos Estados Unidos também, tá bom? Então, ele vai responder questões muito interessantes, por exemplo, se ele já teve alguma experiência carismática ou não. Tudo isso ele vai tratar aqui. Ele vai falar sobre a própria igreja que ele fazia parte, a igreja anglicana. Ele vai falar sobre ministério, sobre diaconia. Ele vai falar sobre diversos assuntos muito importantes para a nossa espiritualidade. Vai falar sobre lealdade ao passado e criatividade, porque parece que as pessoas têm essa dificuldade, né? Então, se elas são leais à sua tradição, elas não podem ser de forma alguma pessoas criativas e que antevejam o que está por aí, o que vai acontecer, que pensem a cultura, que pensem a cidade, como comunicar esse evangelho melhor às pessoas da nossa região. Tudo isso ele reflete e responde a diversas perguntas. Um livro com apenas 84 páginas.
mas é um livrete que é um livraço. Você precisa ler Cristianismo Equilibrado de John Stott. Eu tenho certeza que você vai ser profundamente enriquecido. Um grande abraço desse seu amigo Carlos Henrique, do canal da Boa Leitura. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho e de comentar, porque isso nos ajuda bastante. Um grande abraço a todos.